Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Big Deals Experts. Eu sou David Ledson e estou aqui com a minha amiga Cris Pinho e a gente tem o prazer de quinzenalmente receber vários amigos, convidados que têm uma carreira incrível como conselheiros, conselheiras, advisors e pessoas que ajudam a transformar as organizações para falar sobre gestão, governança e esse papel do advisor dentro das startups e dentro das empresas. Mas antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de honra, eu gostaria aqui de falar sobre a Minimal Club. E hoje a Cris está com a Minimal, tá com a Moon, né? Não, aqui. Hoje não. A Moon eu não trouxe. Hoje eu tô mesmo com a Minimal masculina, mas a Moon feminina é um espetáculo. Tá vendo, gente? Para as mulheres de plantão, para aqueles que gostam de uma camisa básica, bem legal, suave, leve, que não deixa odor, é mais ampla no braço, temos a Minimal Club. E você que está acompanhando aqui o nosso podcast, tem aqui em algum lugar um link para você clicar com 15% de desconto na Minimal e 10% de desconto na Moon. E agora já tem camisa polo, hein, gente? Não deixe de aproveitar. Aproveita o QR Code aí na tela. E para apresentar o nosso convidado aqui, Cris, vou passar a bola para você para falar sobre o Alê. Então, gente, hoje nós temos aqui o Alessandro Azevedo, Alê, para os amigos. O Alê, ele é COO, ele é mentor, advisor, conselheiro, engenheiro também, como eu. Essas engenharias são fantásticas. CEO e palestrante. Alê veio aqui hoje compartilhar conosco a sua história de vida, história profissional e a sua experiência. Sua experiência em estruturação de empresas, planejamento estratégico e acompanhamento e execução. Atualmente, ele é conselheiro de empresas formado pela Fundação Dom Cabral. Então, Alê, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui a gente vai começar, então, hoje o nosso bate-papo bem informal. E a gente gosta sempre de começar com você, além de dar as boas-vindas, você falar um pouquinho de você aí, o que você se sentir à vontade. Por favor, Alê. Obrigado. Bom, primeiro falar que eu sou fã da Minimal também. Uso pra caramba, camiseta de todas as cores e tem as calças agora, né? Cara, veste perfeitamente. Eu tenho que só fazer uma barrinha e fica perfeito. Mas, Bento, faz mais cores pra gente das calças, que eu já tenho todas as cores. Tô precisando de mais. Que beleza! Eu tenho que experimentar essas calças. Eu não comprei ainda. Perfeito. Veste muito bem. Bom, meu nome é Alessandro Azevedo, tenho 47 anos, quase falei 37, a vontade de ser mais jovem, né? Rapaz, esquece esse negócio de idade. Tá só na nossa cabeça, né? Tá só na nossa cabeça. A gente vai se sentir com 20, 30 anos o resto da vida. Eu tive uma aula ali fora antes com a Cris de vitalidade, viu? De como ser mais jovem. Isso daria outro podcast, tá? Assim, mas daria um papo de uma semana ali, porque foi muito bom. Só a pílula que ela me deu ali, já aprendi um monte. Já fica o gostinho aí pro público, né? Se pedirem aí nos comentários, a gente faz um especial sobre vitalidade com a Cris Pinho. É isso aí. Vamos aprender demais. Bom, eu tenho 47 anos, eu sou casado com a Flavinha, sou pai do Arthur e do Lucas com 25, Arthur com 11. Eu comecei minha vida lá atrás, numa infância simples, mas nunca passei necessidade, sempre foquei muito nos estudos. Meus pais vieram do interior e o que eles conseguiram me dar foi oportunidade de estudar, né? Então, eu sempre... eu acho que eu devolvi isso para eles assim como gratidão. Então, eu sempre estudei bastante, sempre gostei. E isso eu repasso para os meus filhos também, né? Hoje, o que eu forneço para eles é a oportunidade de estudar também, né? Desde pequeno, eu sempre fui um investidor nato, assim, sempre gostei de guardar dinheiro, minha mesada eu guardava, eu gostava de fazer um bolinho de dinheiro, eram notas pequenas, né? E sempre tive essa vontade de investir, né, de alguma forma. E aí, pequeno, eu vendia pipoca, ia me virando ali com os vizinhos, comia a maior parte do estoque, isso é verdade, mas eu ia tentando empreender, ia me virando. E
E depois fiz curso técnico de eletrônica e fui fazer engenharia, né? Um período de engenharia é bem difícil, assim, bem acirrado, né? Estudava de dia, trabalhava de dia, estudava à noite, né? E sempre tive um sonho. Eu estudei na FESP e eu passava ali na Rua Amauri, que tem vários restaurantes legais. E eu ia a pé da FESP, né, que era ali na 9 de Julho, até a estação de trem, para eu pegar o trem, e eu passava nesses restaurantes. E eu falava assim, um dia eu vou vir jantar nesses restaurantes, vou conseguir vir aqui, né? E acabou que depois passou o tempo e... Você não foi. Eu não fui. E aí eu fui há pouco tempo atrás. Eu tive lá, jantando num restaurante lá, enfim. Mas eu sempre tive essa coisa de sonhar, né? De falar, poxa, eu sempre fui inconformado com a realidade que eu tinha, né? Falar, pô, eu tenho meus amigos ainda de infância e tal, mas eu queria sair dali, né? Eu queria ir para um lugar diferente. E eu enxerguei que a única maneira que eu tinha, as ferramentas que eu tinha naquele momento, era estudar, e foi o que eu fiz, né? Estudei e fui buscar colocação em empresas maiores para que eu aprendesse como é que é a estrutura de uma empresa. Isso eu recomendo assim, para todo mundo que está começando, né? Às vezes as pessoas estão começando, já querem empreender, mas é muito bom participar de uma empresa grande, né? Para você entender como que é a hierarquia, para você aprender a engolir sapo, né? Para você aprender como que funciona o processo, né? E aí foi muito enriquecedor para mim quando eu consegui trabalhar numa grande operadora de telecom. Né? Foi quando eu falei, bom, agora aqui é onde eu quero ficar trabalhando alguns anos. E eu entrei em 2000 numa operadora de telecom. E fiquei lá até 2007, mais ou menos, quando eu abri uma empresa para prestar serviço na área de telecom. Né? E aí eu fui empreender. E aí começa a história difícil e dolorosa, né? O grande desafio, né? Essa transição da carreira para assumir, tomar risco, se colocar numa posição onde você não tem mais segurança. E enquanto empreendedor, todo mês você entra lá enquanto empregado, colaborador, todo mês, final do mês você entra na sua conta, o seu salário está lá, algum empregador foi lá e fez o depósito. Uhum. No primeiro mês pós estar empreendendo, a única certeza que você tem são as despesas. Despesa vem na vírgula, né? Planejamento. Você planeja a despesa, vem na vírgula. Tá? Acontece certinho. A receita nem sempre, né? Exatamente. A receita a gente tem que correr atrás. Mas eu lembro que quando eu trabalhava como funcionário, eu sempre fui o intraempreendedor, sabe? Eu sempre mostrei os resultados que eu obtive. Então, fazia um marketing pessoal de uma forma comedida, não, né? Sem muita soberba, mas eu sempre mostrei o que eu fazia. E o pessoal chamava de puxa-saco, né? Mas eu sempre peguei o trabalho que ninguém queria fazer. Eu acho que isso começou a me trazer muita relevância dentro da área que eu trabalhava. Eu fui líder da minha área há muito tempo, sem ter o cargo de líder. Então, muita gente já quer, eu estou fazendo muita coisa, já quero aumento, Não, eu fui fazer o que tinha que fazer, né? E eu fui ganhando relevância. E mesmo assim, eu não me tornei líder, no cargo ali, né? Só que aquilo me trouxe muita visão de que para eu demitir a empresa, né? Falei, cara, essa empresa aqui não está permitindo que eu cresça. Isso. Sabe o que eu me via? Eu me via como um foguete que tinha um telhado em cima. Eu queria voar e não dava. O meu diretor estava lá há 20 anos, o meu gerente estava lá há 10. E eu falei, cara, não posso... Como é que eu vou fazer para crescer aqui? Outras áreas, pessoas muito, muito antigas já nos cargos, né? E aí eu comecei a empreender, né? Mesmo trabalhando, eu comecei a fazer alguns projetos por fora, fazendo, né? Medir a temperatura da água, né? Fui medindo ali a temperatura. Hora que eu estava empreendendo ali no paralelo, no tempo vago que eu tinha, e eu já não estava mais mexendo no meu salário da empresa, eu falei, acho que agora é hora de eu me dedicar nesse negócio. Aí eu ganhei segurança. Eu recomendo, muita gente fala, eu quero sair do emprego, quero empreender. Cara, pega o horário que você tem vago, vai fazendo alguma coisa em paralelo, porque não é... O pessoal romantiza muito empreender também, né? Tem uma série de desafios, né? Mas deixa eu te falar, você tocou num assunto que eu acho que é importantíssimo. Eu não conseguia crescer na minha empresa. Você sabe o que eu acho? Eu acho que você não conseguia crescer, não era por falta de competência, mas é que você queria empreender. Pode ser. Porque a pessoa que ambiciona crescer na empresa, ele não quer empreender jamais. Ele quer a segurança daquele trabalho ali. E você tem outra cabeça. E eu falo isso porque
eu tive outra cabeça, eu nunca quis empreender. E eu cresci na minha empresa até chegar a ser executiva da empresa. E o Amuri nunca quis ser empregado. Aham. Embora ele tenha sido empregado, porque também foi uma experiência boa. Para ele ver o seguinte, olha, tem coisa aqui de gestão e tem coisa de sapos que você tem que engolir. Ele não engolia mal, né? Porque ele era demitido. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa ser demitida da empresa júnior. Ele conseguiu isso, né? Então, mas essa sua verve, essa sua competência, esse seu perfil para empreender, ele não impede, mas ele não faz com que você ambicione ter um cargo de liderança na empresa. Tanto que você disse, cara, meu negócio era fazer. Eu tinha que fazer, não interessava se era líder ou não. E eu tinha que fazer, e eu fazia meu marketing pessoal. Ali você já estava se vendendo. Você já estava empreendendo. Eu acho que é muito assertiva a sua colocação, porque, de fato, eu acho que, entre aspas, eu desisti daquela carreira com mais facilidade porque eu tinha uma veia ali de empreender, né? E eu gosto sempre de mencionar minha mãe nesse aspecto de empreender. O meu pai, ele foi funcionário de carreira da antiga Eletropaulo. E o meu pai falava para a gente ter um emprego para ter segurança, porque meu pai veio da roça, interior, então precisava de segurança para a família. Né? Você imagina, veio com 2 filhos já, e depois teve o terceiro, então ele queria que eu tivesse segurança também. E minha mãe não, minha mãe, ela em casa, ela empreendia em casa, fazia a unha das vizinhas, fazia a reunião lá da Tupperware, né? Ela sempre dava um jeitinho de ganhar um dinheiro extra. Né? Então, eu convivia com isso em casa. Eu falei, pô, tem maneiras de ganhar alguma coisinha extra. Eu via dinheiro na mesa no meu dia a dia. E são drives diferentes. Eu posso citar, eu fui executivo de carreira, né? Comecei como estagiário e virei vice-presidente de uma grande companhia. E depois eu fui empreender. E são drives muito diferentes. Uma coisa é você construir dentro de uma organização onde você tem... Sabe quando você está andando de bicicleta e o seu pai está te cercando, a sua mãe está ali te protegendo? Não deixa você cair. Quando você vai empreender, você não tem ninguém te cercando. Você vai pegar a bicicleta e vai pedalar e vai cair. E vai ralar o joelho. E vai machucar. E você precisa aprender rápido. Então, você toma mais risco. O nível de exposição a risco aumenta muito. Mas o que foi o gatilho, Ale, que fez você falar, é agora? Eu quero empreender. Faz sentido eu largar essa estabilidade que não existe, fictícia ou teórica, para ir para um mundo onde eu assumo o risco do meu negócio? Cara, eu acho que eu tive muita segurança na época. Eu estava há muito tempo já no mercado de telecom, né? E eu dominava, assim, o que eu fazia. E eu cuidava de algumas empresas já que prestavam serviço para uma grande operadora, e eu via o quanto que não tinha eficiência essas empresas, o quanto dá para melhorar o trabalho deles. E eu falei, pô, eu vou abrir um negócio desse, sabe? E aí eu comecei, me associei a uma outra pessoa, a gente abriu uma empreiteira para prestar serviço no mercado para grandes operadoras, e a gente começou a ganhar alguns contratos e começou a dar muito certo, né? E eu sempre, como eu vim dessa escola dessa grande operadora que eu trabalhei, eu sempre fui muito ligado a indicadores e sempre tive muita facilidade com isso. Então, a minha empresa, ela gerava resultados muito bons. Meus indicadores com os clientes da operadora eram muito bons. Então, eu comecei a ganhar relevância cada vez mais, né? Então, eu lembro que no começo eu tinha lá, sei lá, 10 equipes fazendo instalação, então eram 10 carros na rua e tal. E aí a gente foi crescendo, eu cheguei a ter 150 carros na rua, né? A gente entrava em 600 residências por dia e eu conseguia manter eficiência nesse crescimento, sabe? Todo esse crescimento que a gente tinha, ele era muito pautado dentro de indicadores, de métodos, e aí eu tinha muita segurança para reinvestir no negócio. Eu fiquei anos sem tirar dinheiro do negócio, fiquei anos, tá? Só no último ano que essa empresa estava funcionando que eu comecei a oferir algum lucro, assim, a oferir lucro não, a ter retiradas. Mas eu sempre reinvesti muito porque eu tinha muita certeza no mercado. Mas eu cometi erros, né? Essa empresa em 2010 ela quebrou, né? E aí
é o que eu falo da importância do network e comunidade. Né? Eu era um empresário sozinho. Né? A gente tem uma máxima de mercado aí que fala que empreender é uma jornada muito solitária e, de fato, eu vivi isso na pele. Né? O que acontece? Eu era uma empresa que prestava serviço para uma única operadora, de um contrato só. E eu era fechado naquela minha bolha, né? Eu não conversava com ninguém, eu só tinha tempo para trabalhar, só para produzir. E se eu tivesse numa comunidade, alguém tinha falado para mim, cara, você está maluco, você tem um contrato só, 100% de faturamento, né? Numa única empresa. E eu perdi esse contrato da noite para o dia. Né? Essa empresa começou um movimento de internalização da mão de obra, né? E eu fui a segunda empreiteira que eles cortaram. Né? E foi num momento muito cruel desse negócio. Eu gosto de contar assim, porque o pessoal entendeu tanto que a gente apanha, né, quando está empreendendo. Eu estava em negociação para vender minha empresa para uma outra grande operadora. Né? Então, eles queriam que a gente fosse a empresa que construísse todas as redes dessa outra grande operadora. Então, assim, a minha empresa ia multiplicar por 10, assim, muito pouco tempo, assim, e ia ficar gigante. E eu já tinha feito due diligence, estava tudo certo. Eu estava na recepção dessa operadora que eu ia vender. Eu estava na recepção para subir, para assinar o contrato. E eu recebi uma ligação da operadora que eu prestava serviço, de um amigo meu que participou da reunião, falou, Alê, vou te avisar em primeira mão, porque você vai receber uma carta aí, você perdeu todos os contratos aqui da empresa. Não. Então, meu faturamento foi para zero em uma ligação, no momento que eu estava subindo para assinar um contrato de venda. É inacreditável. Então, assim, é do Parece céu ao uma inferno. novela. Exatamente. Então, é do céu ao inferno em 2 segundos. Né? A diferença, o delta entre a expectativa e a realidade. Né? A realidade do empreendedor que se vende, o que é o dia a dia, de pagar contas. Os cases de sucesso, captou 500 milhões, captou 1 bi, foi vendido por alguns bilhões. Isso é 0,01%. É muito pequeno esse índice de sucesso. Empreender é muito duro no Brasil. E você trouxe um elemento que é muito rico, a importância da comunidade, do apoio, do suporte, das referências. Porque você sabia que você tinha um risco. Do conselho? Do conselho. De um conselho. Exato. Você sabia que tinha um risco exposto, mas a sua exposição ao risco era gigante. Você poderia minimizá-la se você tivesse com quem trocar. E a Cris toca num ponto a qual a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o conselho consegue te ajudar nisso. Consegue te orientar, consegue enxergar pontos que você não está enxergando por estar mergulhado na operação. E esse é um desafio. Quando isso aconteceu, qual que foi ali a sua reação na hora de subir as escadas para assinar um novo contrato? Isso que eu queria saber. Então, eu podia subir e assinar um contrato. Eu não tinha sido notificado formalmente, né? Eu podia subir e assinar um contrato. Mas não dá, né? Como é que você vai fazer um negócio desse? Não consegui. Eu subi, conversei com... Eu estava direto com o CEO da operadora. Falei, cara, eu acabei de receber uma ligação que eu vou perder todos os contratos. Nosso faturamento era 1,5 milhão, vai para zero. Acabou a empresa. E para mim é ruim, toda vez que eu conto é ruim de contar esse negócio. Imagina. É foda. E ele falou, cara, eu vou investir na sua empresa mesmo assim. Claro, por uma fração, né? Porque eu só tinha equipes, né? E investiu na minha empresa uma fração do valor e eu continuei prestando serviço para essa operadora e consegui contrato com outras operadoras, mas isso tudo só amorteceu minha queda. Né? Porque você imagina, um faturamento que cai para zero, e aí, não, você vai ter faturamento, vai faturar 300 mil, não mantém a roda girando, né? E aí tive que fazer rescisão, uma série de coisas, fiz acordo no sindicato para transferir mão de obra, mas não impediu de vir uma avalanche de trabalhistas, então isso tudo vem de uma vez, a gente perde muita energia, né? Então, de 2010 até 2017, mais ou menos, eu fiquei sem entrar nenhum real para mim. Né? Muitos anos. 7 anos. Eu não conseguia, porque a empresa, depois que o cara investiu em mim, também não aportou tudo que tinha combinado, enfim. Aí ficou uma novela de 1 ano, chegou num ponto, eu falei, cara, eu vou fechar a empresa. Eu estava colocando meu cheque especial de pessoa física já para pagar
combustível de frota, aí um posto, não, a gente não vai mais te abastecer porque você atrasou a fatura, aí tinha que mudar de posto. Então, todo dia era uma novela mexicana que eu vivia, sabe? E aí entra na fase da saúde, né? Eu tinha uma melancolia que eu não sabia o que era, né? Depois de muitos anos eu fui me tratar e eu fiquei deprimido todo esse tempo depois, né? Então, família, uma série de coisas, sofre todo mundo junto, né? A Flávia manteve a casa com salário por muito tempo. Eu tive que ia no supermercado comprar a marca mais barata, sabe? Olhando ali realzinho. Ia no supermercado, esse supermercado aqui, o produto de limpeza é mais barato, comprava o produto de limpeza em um. A carne no açougue, comprava uma carne que chamava picadão, não tinha nem corte, era o que sobrava, sei lá, que eu falei, era mais barato. E era o que a gente comia, estava tudo bem, comprava costela. Então, tudo isso eu vivi na pele e vivenciei, não é ninguém que ia fazer para mim, sabe? Eu que ia fazer, né? Então, isso me gerou muita casca. Agora, os meus principais erros é não participar de uma comunidade, como aqui no Investidores é uma comunidade, e não ter um conselho. Eu nem sabia que existia conselho. Eu era um menino, engenheiro, que começou a empreender e muito ligado em planejamento, indicador. Eu contratava consultorias, absorvia muito rápido aquilo e depois, no ano seguinte, eu mesmo fazia. Mas eu não sabia que existia conselho, eu não sabia que existia comunidade, né? Então, não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. Sim. Né? Tá tudo na internet, então não foi, né, cara? Não foi. Mas se tivesse uma visão de fora, qualquer pessoa que falasse ali no meu ouvido, cara, você está no caminho, você está ganhando dinheiro, está indo bem, mas, pega uma parte desse reinvestimento, vamos buscar um contrato novo. Mas eu não tive isso. Cara, fantástico, meu Deus do céu. Deu vontade até de chorar aqui, porque eu me coloquei no seu lugar assim, eu fico pensando na angústia. Não. E você também não tinha uma outra coisa. Você tinha pais excelentes, mas que talvez não tivessem a cultura que você precisasse. Exato. Naquele momento, né? Seu pai era humilde, sua mãe também, e eles não tinham essa base cultural que pudesse te ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque, embora eu nunca tenha empreendido, eu ajudei muito o Amor e o Fábio também, que é o padrasto dele, porque a gente tinha uma base cultural muito interessante. Então, nesse aspecto, embora a gente não soubesse negociar, não soubesse empreender, mas a gente tinha muita visão de risco. Porque fazia parte da nossa vida. A gente era executivo, entendeu? Então, e o Amor sempre gostou muito de compartilhar as coisas com a gente. Então, ele pedia muito conselho. Isso ajudou bastante ele. Claro, não impediu ele de quebrar algumas vezes, mas quebrar faz parte da vida também. Você não aprende se você também não quebrar, não é verdade? Claro que não precisa ser uma experiência tão dolorosa quanto essa, mas quebrar ao longo do seu caminho de empreendedor, fazer um negócio errado aqui, outro ali, faz parte da vida. Mas esse apoio, muitas vezes você pode não ter ele numa comunidade, mas se você tem um apoio, uma família ali, que culturalmente também ajuda, é importante. Faz toda a diferença. Faz. E um dos elementos, eu tenho falado muito sobre educação, 3 pilares: educação, empreendedorismo, né? E o ambiente. Não nessa ordem. Esses 3 pilares, eles têm sustentado muito as pessoas. Então, quando você busca conhecimento sólido, interage, troca com pessoas que estão vivendo, e o conselheiro te ajuda muito nisso. Ele te orienta sobre operação, sobre growth, sobre novos clientes, sobre crescimento, sobre risco, exposição. Se você está num ambiente a qual você consegue trocar, interagir, ver outros erros que pessoas... A sua história, ela tem que ser compartilhada, porque outros empreendedores vão olhar e falar, cara, eu estou cometendo o mesmo erro. Hoje, em pleno 2024, eu estou cometendo esse mesmo erro. Só que hoje eu tenho uma comunidade, eu tenho o Alê, eu tenho um podcast, eu tenho educação e eu tenho possibilidade de minimizar o impacto. Então, a sua história deixa um legado para transformar não só uma comunidade, mas milhares de empreendedores pelo Brasil. E essa tríade, quando a gente começa a entender a importância dela, a gente começa a falar, poxa, o que eu tirei daqui? E muito desse seu aprendizado, dessa sua resiliência, desses últimos 7 anos, a gente queria entender um pouquinho o que você fez depois disso.
Conta pra gente sobre a Vanguard, o que é, como que surgiu, como que você está impactando as empresas e com todo esse aprendizado que você teve nesses últimos 20 anos. Legal. Bom, mas só voltando um pouco nessa questão, nesses pilares que você estava falando, eu acho que o ambiente, para mim, é o mais importante deles, sabe? Sim. O ambiente transforma muito a gente, né? Eu estou lendo um livro, chama Hábitos Atômicos, bem conhecido, e fala muito do ambiente, né, em que a gente se coloca. Quando eu entrei, eu sou membro lá do G4 também, do clube, quando eu entrei na comunidade, eu tinha um provedor, que eu vou falar um pouquinho a seguir, mas quando eu entrei nessa comunidade, eu não entrei para fazer negócio, porque ninguém ia comprar meu produto lá. O meu provedor estava nas periferias de São Paulo, né? Eu entrei justamente para aprender, ter crescimento pessoal. E como eu cresci lá, aprendendo com aquele povo, sabe? Como eu cresci quando eu entrei aqui no Investidores, conheci o amor e, sabe? Agora vocês, né? O David eu já conheci já algum tempinho atrás, mas como me conectar com essas pessoas, eu levo tudo isso para minha casa, para a criação dos meus filhos. Eu fui agraciado com um prêmio lá no G4 outro dia, no final do ano, que tem o G4 Awards lá, e eu estava falando lá no palco que a gente vira um pedacinho de cada um da comunidade. Todo mundo, a gente vai para lá aberto. É um lugar seguro para falar os nossos erros e aprender com os erros dos outros. Aqui no Investidores também, você pode vir. Eu vim aqui agora, estava tendo o coffee break aqui do curso, né? E, poxa, conheço um monte de gente, a gente conversando, e é sempre um ambiente para cima. Isso. Sabe? Você chega, ninguém vai notar se você está com algum defeitinho, falo, não, nossa, cara, como você tá bonito hoje. É sempre uma coisa para cima. Eu falo para minha esposa, chego em casa, a gente chega iluminado quando participa de um dia aqui com vocês, a gente sai iluminado, cara. Mas olha que interessante, nós viemos de uma geração muito egoísta, muito centralizada, tinha medo de compartilhar, tinha medo de estar com outras pessoas e contar o que você está fazendo. Isso gerava um sentimento ruim que voltava pra você. Então, assim, eu fui criado o seguinte, não conta tudo, porque senão não acontece. E assim... Não era conta assim? que tá grávida, senão perde o bebê. Não Sabe conta, aquela coisa? era assim, nesse nível. E isso não foi... conta quanto você ganha, porque senão alguém vai te invejar. É assim mesmo. E a gente criou uma cultura de não pode falar. Eu lembro do meu pai, né? Ele tinha algumas ideias. Meu pai é muito criativo. E ele tinha ideias, mas falava, não podemos comentar com ninguém não, porque vai que alguém pega essa ideia. Como se a ideia fosse algo que iria transformar, né? Só a ideia, né? Só a ideia. Então, ou seja, a execução para ele não era um problema. O problema era as pessoas saberem a ideia. E olha que interessante, muitos empreendedores que a gente conversa, que a gente mentora, que nós somos conselheiros, eles viveram muito tempo isolados e se perderam nessa jornada desse egoísmo, desse ego centralizado ali, e isso prejudicou o desenvolvimento deles. Muito. Tanto pessoal, quanto dos negócios, quanto até de colaboração para o ambiente. E esse exemplo que você traz é fantástico. O aprendizado do quanto que poderia ter transformado o seu negócio lá em 2010 se você tivesse esse conhecimento da importância do ambiente e do empreendedorismo e da educação dentro da sua jornada. Adorei você ter falado que você veio aqui e você sai iluminado. Achei isso muito legal. É sempre, 100% das vezes. É um ambiente muito bom, muito bom. Então, a gente tem que falar para as pessoas, participem de grupos assim, sabe? Grupos despretensiosos que estão aqui para te ajudar, que... Cara, como um ambiente desse a gente vem, a gente já fui mentor aqui, né, numa edição, o pessoal depois vem procurar a gente depois, né? E é tanta troca boa. Outro dia eu sentei na mesa para tomar um café com um funcionário do G4. Falei, Ale, preciso tomar uma decisão importante, queria tomar um café com você, era um domingo. Falei, tá, vamos agora. Fui na padaria com o cara. Ele me contando das coisas dele e tal, ele me deu um insight, eu fui lá para falar pro cara e ele me ensinou uma coisa da vida dele, entendeu? Então essa troca é constante, não tem hierarquia, não tem... A gente mais aprende do que ensina. É só de você se colocar à disposição, a ouvir, a colaborar, você cresce. E o quanto que a gente deixa de crescer quando a gente não busca esses ambientes colaborativos. Exato.
Mas compartilha com a gente um pouquinho, Ale, como que foi essa virada de chave? 7 anos no deserto, caminhando, tendo ali toda uma reflexão do que poderia ser diferente. E você começa ali a se transformar primeiro como pessoa, como profissional e depois a construir novos negócios. Compartilha essa fase pra gente, pros nossos ouvintes. Legal. Eu nunca tive muita aversão a risco, né? Então, o meu sócio, Leandro, ele não pôde vir hoje, tá com um filhinho novo, Raulzinho, chegou aí em boa hora, chegou tudo bem. Ele fala, Lê, cada dia eu descubro alguma coisa que você já fez, né? Então, nesse período que eu tinha essa empresa, eu fui criar gado, eu fui investir na bolsa e eu sempre estudo muitos cases, né? Então, eu sempre gostei de diversificar em outras áreas. Criei gado, deu certo, fechei o negócio lá porque comecei a ter um probleminha lá de desvio, então, indicador, até na fazenda tinha. Peguei o desvio, fechei o negócio. Fui abrir uma oficina mecânica, adoro carro. Abri uma oficina prêmio, tal, não decolou, não foi para frente, afundou também. Então, era uma fase de várias tentativas e coisas que não davam certo. Às vezes até gerava retorno, mas eu via que é uma coisa que vai me gerar mais aborrecimento do que dividendos, aí, entre aspas, fechava aquele negócio. E aí, um dia, um amigo meu me chamou, falou, Lê, vem tomar um café comigo que tem um negócio legal para a gente abrir. Fui lá tomar um café com o cara. Ele falou, cara, você conhece provedor de internet? Eu tinha pego asco do mercado de telecom. Eu nunca mais tinha nem conversado com as pessoas, excluído o meu Instagram, não queria mais saber. Foi uma coisa meio psicológica, assim, eu não queria mais ver. Mas esse cara me chamou e no momento que ele falou que dava para abrir um provedor e a gente podia construir a nossa própria rede, aquilo me deu uma certeza. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho, quando eu vejo um negócio assim, me dá uma certeza tão grande, eu falo, puta, é isso, cara. Eu falei, vou. Falei pro cara na hora, pode contar comigo que eu vou. Beleza, então vamos. Tá bom, eu vou. E eu gosto de executar, né? Então, beleza. Semana seguinte eu já fui fazer uma pesquisa de campo. Onde que eu vou conseguir abrir um provedor que tem... Como eu fazia projeto de telecom, eu sabia que onde eu gastava menos recurso era onde tinha alta densidade demográfica. Então, onde que tem grande concentração de pessoas em casas pequenas? Periferia, né? Fui para as periferias. Onde que tem uma periferia que é densa pra caramba? Porra, Coab, né? Os conjuntos habitacionais em São Paulo. Onde tem uma Coab perto da minha casa? Em Carapicuíba. Fui lá para Coab e fui para a rua mesmo, bater canela, que a gente fala, né? Fui lá com uma pranchetinha na mão, comecei a falar com os moradores. Ah, tem internet aqui, quanto que vem de banda e tal. Pô, o pessoal tinha 2 mega de banda. Lá, falei, porra. Mas não tem mais nada aqui, não. Encontrei uma moradora entrando num prédio, aí fui entrevistá-la, né? Ela falou, pô, eu trabalho nesse mercado de telecom, mas estou buscando recolocação. Falei, então é você mesmo. Peguei e falei, ó, reúne 10 meninas, vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos fazer já um mailing já para a gente, a hora que abrir o negócio, já ter gente para ligar, fazer uma pesquisa primeiro. As meninas saíram, trouxeram mais de 2.000 nomes em uma semana. Maravilha. O pessoal, tudo maluco, o quê? Vocês vão trazer internet aqui? Se eu levasse 10 mega, eu era o rei do pedaço. A gente falou, a gente vai levar 30 mega para vocês de internet. Deixa eu fazer claro. Uma vírgula aqui, Ale. Olha que riquíssimo o exemplo que você está trazendo. Um exemplo prático de que feito é melhor que perfeito. As pessoas ficam buscando o momento ideal, uma plataforma, um sistema, um CNPJ, uma empresa toda estruturada para começar o business. Você foi lá e fez. Você começou. Você falou, o negócio precisa acontecer. E não existe momento perfeito. O momento perfeito é o agora. É quando você sai do seu momento de estagnação e vai lá e começa. E o movimento, essa intencionalidade foi conectando outras pontas e gerando valor. De repente você encontra uma pessoa que já trabalhou no mercado, essa pessoa te conecta com mais 10 e já traz 2.000 megas, de repente você já tem um negócio em operação sem ter nada estruturado. Não tinha perfeito. Nem ponto de aluguel, não tinha nem ponto ainda comercial, não tinha nada. Mas eu falei, eu preciso fazer uma pesquisa de campo, né? E assim, a gente toma muito cuidado quando for falar da Vanguard, até para elaborar os objetivos de OKR, a gente toma cuidado com a palavra que a gente vai usar.
Quando você coloca lá, criar playbook, o cara fala, pronto, é um super projeto, semana que vem eu começo. Não, amigão, é uma planilhinha, faz agora. Sabe, é a execução, né? Exatamente. Então eu fui para execução. E aí fiz essa pesquisa, liguei para os caras que me chamaram, falei, cara, achei o lugar ideal, vamos, tá bom. Fui na imobiliária, achei um ponto comercial, porque provedor, o pessoal gosta de ficar dentro da comunidade se escondendo porque vai fazer coisa errada. Eu fui lá no calçadão de Carapicuíba, achei um ponto comercial lá, já fechei com a imobiliária, aluguei um ponto. Cara, já aluguei um ponto, vamos? Vamos, e os caras nada de aparecer, beleza. Comecei a comprar equipamento, fui atrás, né? Montei um data center. Cara, já estou comprando as coisas aqui, estou montando, vamos. Os caras nada de aparecer. Aí a hora que eu comecei, montei o data center, estava pronto para começar a cabear. Aí os caras começaram a aparecer e tal, mas eu ainda levava a operação muito sozinho. Sou amigo deles até hoje, eles têm um provedor grande hoje, mas eu falei, cara, não está rolando, porque eu estava portando, eu estava sozinho trabalhando e tal, e eles aportaram alguma coisa também. Aí, enfim, comprei a parte deles lá e segui sozinho, né? E aí começamos a crescer. Eu lembro que dia 28 de fevereiro de 2017 a gente instalou o primeiro assinante, que foi essa mulher que eu passei na casa dela e fiz entrevista lá, e ela foi minha primeira funcionária, Janaína, e aí a gente fez a primeira instalação na casa dela. Cara, do nada a gente tinha 600 pessoas aguardando instalação. E eu não tinha dinheiro para comprar. A gente compra uma ONU, que é o que põe na casa do cliente. Custava R$300 aquele negócio, e eu tinha 600 pessoas aguardando, eu não tinha dinheiro, aí fui lá e vendi carro, ONU, vendi sala comercial, ONU, mas queimando, assim, baixando o preço, queimando tudo. E aí acabou o dinheiro de novo, aí tinha, sei lá, 2.000 assinantes, acabou o dinheiro. Aí chamei parceiro, né, de negócio, aportaram na empresa, aí crescemos um pouco mais. Aí, com o passar do tempo, eu queria expandir. A gente já estava em Carapicuíba, são 400 prédios da Coab, a gente já estava em todos os 400. Aí eu falei, agora a gente tem que ir para os bairros, né? Comecei a cabear outros bairros e tal, e os caras não queriam expandir. Entrou dois investidores, né? Eu não quero. Falei, cara, então eu vou abrir outro CNPJ e eu vou, porque esse bairro aqui é foda, nós temos que cabear. Então tá bom, vamos junto, vai. Então vamos. Aí entramos, aí fui para Osasco, cabeamos lá um bairro chamado Conceição, e fomos cabeando. Chegou em 2019, a gente tinha 500 quilômetros de rede já, em São Paulo. E aí eu precisava construir uma redundância para a minha rede não cair entre Osasco e Carapicuíba. Falei, porra, uma redundância de 11 quilômetros, né? Para eu construir, eu vou ter que passar um cabo por um caminho e outro cabo por outro. Falei, quer saber? Eu vou dar a volta em São Paulo e aí faço essa redundância, um anel, né? E aí eu preparei o meu provedor para ele atender todas as periferias de São Paulo. Eu fiz esse anel passando em todas as periferias. Osasco, Pirituba, Guarulhos, Diadema. De Diadema veio para Santo Amaro. De Santo Amaro voltou para Osasco. Então, assim, um anel de mais de 50 quilômetros. Mas isso trouxe um valor muito grande para a minha empresa, para o mercado. Aí o pessoal já começou a me olhar para comprar, né? O cara está posicionado em todas as periferias. Ele tá pequenininho aqui, tinha 12.000 assinantes, tá pequenininho aqui, mas, ele... Potencial de crescimento é enorme. E aí, o que eu enxerguei, né? Como que provedor nasce? Cara, vai cabeando, depois você regulariza a sua rede junto à Enel, que tem que pagar aluguel de poste. E eu falei, agora eu vou regularizar toda a minha rede. Fiz uma autodenúncia lá, né? Paga-se uma multa e tal, fiz uma autodenúncia e comecei a regularizar minha rede. No poste, só pode ter 6 operadoras, de 6 cabos. Bom, uma já é da Vivo, outra já é da Claro, outra já é da TIM, né? Então, assim, para provedor sobram uns 2 ou 3. Falei, cara, se eu entrar nesse lugar, ninguém me tira mais. E aí, em uma hora, os clandestinos vão cair. Aí eu regularizei minha rede, aí ganhei valor de novo, né? Então, essa visão já um pouco de governança e tal, o mercado já começou a me olhar diferente. E aí eu falei, agora eu preciso de um investidor de peso para a gente cabear todas as periferias. Eu não tinha grana para isso, né? Aí eu contratei uma consultoria para buscar um investidor e acabou que trouxeram um comprador, né? Uma grande operadora veio e fez uma oferta e eu estava bem cansado assim, de estar sozinho nessa jornada aí, sabe? Eu aceitei a proposta deles e em 2020 eu vendi a operação.
Fiquei só com uma operação em Guarulhos, pequena, que era rede nova e tinha muito para rentabilizar, não vendi. E aí, há uns 6 meses atrás, eu vendi essa de Guarulhos também, que aí ela já estava já com uns 4 mil assinantes lá, já valia a pena vender. Né? E aí, cara, saí desse negócio, né? E falei, poxa, agora eu acho que eu tenho um tempo mais ainda. Eu já estava estudando, fazendo G4, já tinha entrado aqui no Investidores. Eu falei, eu acho que eu tenho um tempo mais agora para me dedicar a fazer o que eu realmente gosto de fazer, que me dá tesão de fazer, que é estruturar a empresa. Eu tive que estruturar as 2 que eu criei, né? Uma não deu certo por um erro estratégico, mas estruturalmente ela estava indo muito bem. Aí eu fui estudar, fiquei 1 ano estudando, fui fazer o curso na Dom Cabral, né? Que engenheiro, eu gosto muito de receitinha de bolo, sabe? Assim, método, né? Sim. E quando a gente fala, eu criei um método, não é que eu criei um método, eu peguei as práticas de mercado que melhor eu me adaptei e só criei um passo a passo para que eu consiga aplicar em todas as empresas, né? E aí fui fazer curso e criei esse passo a passo para mim e comecei a fazer sozinho. Né? E aí fui ser conselheiro de uma empresa em Balneário, uma construtora, comecei a fazer planejamento estratégico ali, né? A empresa chamava Smart Ops, tinha criado sozinho. E nesse tempo, aí um dia eu estava conversando com o Tony, ele falou, o Tony lá do G4, né? O Tony Celestino, falou, cara, eu tenho um cara legal para te apresentar, né? Ele está no mercado aí, está buscando empreender pela primeira vez. Aí me apresentou o Leandro, né? Leandro Freire, ele é CEO lá da Gama Academy, né? E aí a gente começou a bater um papo e deu um match, assim, instantâneo. O Leandro é um cara muito fácil de lidar também, é difícil não dar match com ele. Leandro é o recém-pai. É o recém-pai. Uhum. Eu sou o chatinho da empresa e o Leandro é mais de boa. Então, deu match assim muito, muito rapidamente. Falei, pô, vamos criar uma empresa então, né? Vamos ver um nome aí e tal. E o Leandro propôs a Vanguard, né? Eu topei de primeira. E aí a Vanguard começou a nascer. E ele trouxe conhecimento que ele tem também, um ótimo planejador, um cara de... Eu falo que é back-office, mas não é back-office. Ele senta e ele faz um planejamento, assim, um business plan. Ele é um cara que gosta de sentar e trabalhar. E eu sou um cara que eu gosto de ir para operação, conhecer, falar com as pessoas. Então, assim, deu um match muito legal. Aí nasceu a Vanguard, né? Com o passar do tempo, o Tony viu o valor na Vanguard e entrou conosco como sócio também, né? Então, hoje está eu, o Tony e o Leandro tocando a Vanguard há quase 1 ano aí que ela nasceu, né? E a gente acabou que mirou um rato e acertou um elefante, né? Todo mundo precisa de COO, está todo mundo precisando de operacional, todo mundo quer sair do operacional, não vai sair, tá? 100% você nunca vai sair do operacional, mas muita gente começou a chamar a gente para conversar, né? E aí começou a dar muito certo. E aí agora é nesse ponto que a gente está agora, né? De Vanguard. E hoje vocês atuam como C-Level as a Service, ajudam no planejamento, são advisors, são conselheiros e ajudam nesse processo de transformação das organizações. Isso. A gente estava conversando antes de começar, é muito o nosso background, o histórico. E por ter passado por diversas empresas, você acaba trazendo na sua mochila vários elementos, experiências, erros, acertos, o que funciona, o que não funciona, em curto caminho do empreendedor ali, para que ele erre menos, para que ele aumente as possibilidades de acerto. E conta um pouquinho para a gente como que você percebe o papel, né, do advisor, do conselheiro nessas empresas. Porque você agora também é advisor, né? Também sou advisor. Bom, primeiro que assim, quando a gente entra numa empresa, às vezes é uma coisa, algumas colocações nossas são tão simples e triviais e são tão transformadoras para quem nunca ouviu aquilo, que a gente tem que valorizar isso, né? Eu acho que o conhecimento que a gente tem, minha esposa que fala, às vezes fala, não, eu queria uma ferramentinha. Ela falou, não, cara, você criou uma baita ferramenta. É que para você é simples, né? Porque você sabe, você já viveu tudo isso e tal. Mas para quem está ouvindo pela primeira vez, então o papel do advisor, eu acho que além de trazer conhecimento técnico, é conhecimento de vida, né?
Então, por isso que eu deixo a barba crescer um pouco para ficar branca, né? Porque, de fato, essa casca que a gente cria, né, em todo esse percurso e esses erros que a gente teve, pô, às vezes a gente vê uma empresa que vai... Cara, você vai entrar no buraco, bicho, não faz isso. É tão gritante pra gente, como era gritante lá atrás para alguém, que eu tinha um contrato só e eu nunca vi. Né? Então, é muito importante essa nossa posição. Né? O óbvio só é óbvio quando a gente passa por ele, a gente aprende. Né? E às vezes a gente vai olhar para o empreendedor, para a empresa, a gente fala tanta coisa óbvia, mato alto demais aqui e com poucas orientações a gente consegue ajudá-lo. Mas isso, só voltando aqui rapidinho do papel do advisor, né? Eu resolvi ser conselheira por 2 motivos. E um deles era o cabelo branco. Porque não é possível que com toda a experiência que eu tive de executiva em empresa, no segmento de óleo e gás, em 3 lugares diferentes, e mais de políticas públicas, eu não tinha coisas para contribuir para as empresas. Então, primeiro foi isso. Você reconhecer que você tem competências que são importantes e que têm valor. Segundo, porque realmente eu acredito que sem governança a gente não consegue ir para frente. Que foi o que você duramente descobriu, né? E eu também duramente descobri isso. Porque eu estava numa empresa de óleo e gás, que era a Petrobras, que sofreu um problema gravíssimo na sua governança, vulnerável, e eu estava na pele de uma executiva lá que estava sofrendo as dores dessa falta de governança. Então, essas 2 coisas me fizeram a causa e os cabelos brancos. E o conselheiro tem que valorizar isso. Porque é o que você falou, é uma mentoria que não tem preço para algumas pessoas, para alguns casos, para algumas empresas e para alguns empreendedores. Então, mas você só percebe esse valor. É difícil a gente perceber esse nosso valor, né? Muitas vezes você acha que você está sendo um... como é que é aquela síndrome? Síndrome do... Do vira-lata? Não, do impostor. Do impostor, sim. Né? Então, muitas vezes eu me vejo assim. Falo assim, gente, eu não sei porque que o povo está valorizando tanto isso. Eu tenho que conversar com meu marido. Ele é que me volta pro ponto, entendeu? Porque é isso. Porque você vê, até a gente precisa de um conselheiro, às vezes, para voltar a gente pro ponto, né? Precisa, claro. Porque a visão de fora é outra, cara. É o que você falou da sua esposa. Que ela fala, cara, não é uma ferramentinha. Para de falar que é ferramentinha. Foi trivial para você criar, porque você sabe o que está fazendo. A gente subestima demais o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa história. E às vezes a gente esquece que para o outro pode ser algo transformador. A Cris estava contando aqui os exemplos que ela contou na nossa imersão de advisor. Às vezes, para ela que está há 20 anos nisso, 30 anos de experiência, é uma coisa trivial, mas para quem está ouvindo é algo transformador. Eu gosto muito de um exemplo que isso aqui é o que a gente sabe. Essa bola maior é o que a gente não sabe e essa maior ainda é o que a gente não sabe que não sabe. Esse que é aí que mora o perigo, né? É aí que mora, porque a gente não quer sair dessa bolinha nossa, porque a gente cria as nossas convicções, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, a nossa microcomunidade e a gente não quer acessar o novo. E acessar o novo é se abrir e falar, eu preciso aprender, eu preciso ouvir. E isso é aonde o conselheiro entra, o advisor entra. Então, se a empresa não perceber essa necessidade de que ela precisa de uma ajuda, de um olhar externo, que já participou, já viveu aquele estágio de maturidade que ela está agora e já sabe os próximos 2, 3 estágios, vai te ajudar a reduzir custo, a crescer mais, a reduzir problema com pessoas. E tem os aspectos pessoais que a gente fala muito, que o maior desafio é a pessoa. Não é nem o negócio. Às vezes o empreendedor ele está adoecendo, burnout, estresse, depressão, ansiedade. Mas por quê? Porque ele não tem com quem trocar. E quem é essa pessoa que poderia trocar com ele? O advisor. Eu falo muito para o meu filho, né? Para o pequeno, muito, inclusive. Às vezes a gente está num círculo de amizade
porque a gente é o bambambam. Eu falo para ele, você é o legalzinho da turma? Então já muda de turma. Vai para outra também, não esquece que você tá, não é isso. Mas vai na outra turminha também, porque na empresa a gente faz isso também. Quando eu tinha provedor, eu fui para o G4 porque eu já era formador de opinião entre os provedores. Eu já estava dando curso para eles, fazendo workshop para mostrar os meus erros, né? Porque o mercado era muito, não, eu não vou falar, porque do nada você cabeia um bairro, aí você conta que o bairro é bom, vem o provedor do lado e cabeia junto, sabe? Então era um mercadinho muito fechado. E eu comecei a fazer workshop na minha empresa, alugava lá um espaço e começava a mostrar para os caras os erros, né? Eu lembro que o título da minha apresentação era nas operações, pontas soltas geram temores, porque o empreendedor está sempre com medo, né? Mas ele está com medo porque tem pontas soltas que ele conhece e ele não bota foco para atuar. Fora as que ele não conhece, mas ali tem muita coisa que ele conhece e ele não bota foco para atuar. E aí eu comecei a falar, caramba, mas eu estou ensinando, ótimo, vou continuar ensinando, mas eu preciso aprender também, eu preciso beber água nova, até para ter coisa nova para ensinar, né? E aí foi que eu fui para uma comunidade onde me tirou o chão totalmente. Tem um amigo nosso que ele fez a imersão, ele assistiu o primeiro dia da imersão, ele foi, à noite, foi para o quarto do hotel chorar. Porque ele falou, cara, como eu não sei nada, que é eu não sei o que eu não sei. Exatamente. A hora que ele descobriu que era um mundo que ele não sabia, ele foi pro quarto chorar. E é um cara super de sucesso e tá tudo certo. E é um exercício de humildade. A gente precisa entender isso, mas o orgulho puxa a gente sempre pro nosso egoísmo, né? De achar que a gente sabe. Né? Insegurança e ego. É isso. Insegurança e ego. E aí eu vou falar por nós, tá? Nós homens somos muito mais inseguros, orgulhosos e isso nós aumentamos o nosso ego e a gente perde muito com isso. Fica se protegendo porque tá não inseguro, podemos mostrar vulnerabilidade. E Não, isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas incertezas e com uma evolução tão louca em vários aspectos. E um bom conselheiro é aquele que vai se adaptar rapidamente a essas mudanças. E ele se adapta porque ele se expõe. Ele se adapta porque ele é generoso e é humilde. Ele se adapta porque ele estuda. Então, um bom conselheiro, ele estuda, ele interage, ele se desafia. Senão ele não vai conseguir ajudar ninguém. E olha que legal, você falando da humildade. O que eu acho assim, a gente precisa separar muito essa coisa de humildade. Porque a gente confunde humildade, porque a gente tem que se valorizar. Claro. E às vezes a gente aplica um excesso de humildade aqui nessa nossa valorização como conselheiro, como advisors, mas a gente tem que ser humilde também numa outra esfera para conseguir trocar com as pessoas, senão a gente espanta. A gente não pode ficar num palanque, num púlpito. Não, cara. Desce aqui com a gente, sabe? Ainda mais eu que atuo muito na área operacional, eu falo com o CEO, mas eu vou falar lá com a ponta. É lá que está o problema. É aquele povo que precisa ser ouvido para a gente trazer os problemas para a área estratégica, né? Então, separar essas humildades, sabe? Se valorize. Você é bom no que você faz, entenda que você é bom, mas entenda como colocar isso para o mercado, porque você chegar lá falando, eu sou bom, você também não vai conectar com as pessoas, né? É isso mesmo. Então, esse jogo Muito é foda. bom. E Ale, como que você tem percebido, depois de tudo que você passou, todo o aprendizado, esse fomento de comunidades, para onde você tem percebido que tem caminhado o papel do conselheiro nas organizações? Você tem percebido os empreendedores mais abertos, as empresas muito mais ávidas buscando o conselheiro? E como que você tem enxergado essa mudança ao longo do tempo? Eu acho que varia muito em relação ao meio que a gente está inserido, né? Então, o meio que a gente está inserido hoje, muita gente procurando. Mas tem muita gente ainda que não sabe o valor de um conselho, né? E também tem muita gente, estava falando antes, muito cursinho aí de conselheiro que está entregando um monte de coisa aí no mercado que talvez não seja o que as empresas precisam. A gente, como conselheiro, não está atrás de dinheiro. A gente está atrás de crescimento, de ajudar, de destravar potencial. Isso é que nos move. Consequentemente, alguém vai pagar alguma coisa para a gente quando puder. Eu participo de conselhos gratuitos, né? Remunerado, participo de um conselho remunerado. Né? Quantos conselhos gratuitos a Cris deve ter participado? Você participa ainda, né? Hoje, claro. Que depois nos gera relevância e aí alguma outra empresa começa a nos contratar. Porque de todas essas empresas que eu tenho passado com a Vanguard, a gente vê que, independente do tamanho ou faturamento, os problemas são os mesmos. Né? No curso da Dom Cabral, o pessoal falava,
pode ser a empresa que for, Vale do Rio Doce, seja lá o que for, os conselhos, os problemas operacionais são os mesmos, né? Mas eu acho que o mercado está se abrindo para isso. Mas eu acho que é muito dentro da bolha que a gente vive, que o nosso papel, eu acho, aqui com podcast, com informação, é extrapolar essa bolha um pouco mais para as pessoas entenderem que a empresa, no dia 1, se tiver um conselheiro, ela vai se posicionar diferente. Eu acho que você tocou num assunto muito importante, a gente está se aproximando do final também, né? Que eu queria que a gente desse esse recado aqui. Não sei se você concorda comigo, mas o conselheiro ele tem que ter um propósito de ser conselheiro. Muito. Se ele não tem propósito, o propósito dele é ganhar dinheiro, Cai fora. esquece. Ele vai fazer um curso ruim e ele não vai estar cumprindo a função dele. Não. Vai sair correndo atrás de dinheiro. Entendeu? E vai se frustrar. Total. Não, ele vai ser um péssimo conselheiro. Porque um bom conselheiro, ele é independente. Um bom conselheiro, ele não precisa daquele dinheiro. Se vier o dinheiro, ótimo. Não. Mas um bom conselheiro é aquele que vai falar e vai esperar e vai estar brigando o tempo todo pela sustentabilidade daquele negócio. Sim. Aquele é o grande propósito dele. O CNPJ é o propósito ali, né? Exatamente. Não é o CEO, não. Né? Não. Né? É o CNPJ, para aquele CNPJ gerar renda, gerar riqueza para a sociedade. Para aquele CNPJ gerar emprego. É isso que a gente quer. E aí, falando um pouco de Vanguard, é mais ou menos aí que a gente atua, né? O que a gente faz, né, quando a gente entra nas empresas? O nosso foco são empresas que estão com potencial travado. A gente gosta de destravar esse potencial. Então, a empresa de turnaround não é o momento da gente entrar. A gente até ajuda de uma forma gratuita, com conselho e tal, mas entrar efetivamente não. Então, essas empresas que estão com potencial travado, a gente entra para fazer planejamento estratégico, mas no final das contas, a gente quer organizar a vida do conselho, né? Então, como que é o nosso trabalho, né? A gente entra para fazer um planejamento estratégico e aí faz lá, cria o código de cultura, missão, visão e valores. Da visão, a gente desdobra. Porra, qual que é a visão que você quer ter daqui 3, 5 anos? Porra, eu quero estar em tal lugar, tal. A gente deixa de uma forma aspiracional, mas por trás disso tem muito número. Claro. E aí a gente vem desdobrando a estratégia a partir da visão, né? Para fazer sentido para os colaboradores também. Por que eu estou executando aquelas iniciativas do OKR? Para quê? Para chegar naquela visão de daqui 5 anos. Né? Então, a gente cria o código de cultura, que é top-down ali, junto com sócios, e depois a gente vai para o planejamento ouvindo da base para cima. Né? Então, a gente colhe muitos dados ali da operação, do que está acontecendo. Então, a gente vai muito no corpo a corpo. A gente criando esse planejamento estratégico vai desdobrando em objetivos anuais e depois trimestrais. Né? Então, o primeiro trimestre ali de atuação é muito para gerar controle, playbook, uma série de coisas. E aí, depois a gente parte para a execução. Nessa execução, a gente acompanha semanalmente a evolução da estratégia. E aí que a gente já começa a ser ali um advisor, né? Toda semana. Sim, sim. E a gente é muito firme nessa execução. A gente pede licença para o CEO. Cara, a gente vai bater, né? Com firmeza e educação, mas a gente vai... o playbook eu estou fazendo. Cara, não. Então, para a semana que vem... Faz isso aqui é uma planilha, não esquece a palavra playbook, sabe? Então, a gente deixa de uma forma simples. A gente fala para o CEO, você vai contratar a gente, daqui 6 meses você vai estar morrendo de raiva da gente. Porque você vai ver que é um método de execução tão simples que você conseguiria fazer. Mas você não faz porque não tem tempo de se organizar. Isso. A palavra de fora ali ajuda muito, né? Isso. Então, a gente faz essas reuniões semanais de acompanhamento da estratégia e uma vez por mês uma reunião de conselho. E olha como que é o poder de quem está de fora. Até a gente que está no corpo a corpo da operação ali uma vez por semana, na hora do conselho a nossa palavra já perde um pouquinho de peso. A gente traz conselheiro externo. É um grupo de conselheiros que a gente tem do G4, uma série de... É isso mesmo. E muito aí, bem não falado. E aí esse cara vem de fora para apoiar o que a gente está apontando que aconteceu durante a semana, durante o mês ali na estratégia. Então, dependendo da necessidade da empresa naquele momento, a gente traz um conselheiro, finanças, tração, seja lá o que for, a gente traz um conselheiro também para participar da mesa. E aí a gente consegue, na grande maioria das vezes, a gente consegue que a empresa destrave esse potencial. Uma ou outra não vai, porque execução, a gente não consegue ir lá executar pelos funcionários, né? Então, assim...
CEO que começa a faltar na reunião de OKR. O cara não acredita, né? Cara, então, assim, não adianta. Começou a Se o CEO faltar, não comprou, esquece. acabou. A Não há estrutura não compra. comprometimento, Não tem. resultado. Não, Sem e aí é um dinheiro que a comprometimento. gente não quer ganhar. A gente faz uma reunião e descontinua o trabalho. Já esse mês a gente continua o trabalho de 2 empresas, porque de fato. Não, inclusive porque tem também a percepção de valor da sua empresa. Exato, Você minha reputação. Também, é reputação, claro. Como é que você vai entrar numa empresa que não está comprometida? Não, Né? e você acha quer o que o cara, sucesso. você acha que o cara vai ter a humildade de falar, eu não executei? Fala, não, fechei com a Vanguard e não deu certo. É isso que vai falar. Sempre vai achar uma justificativa para explicar as suas muletas e a sua incompetência de execução. É isso aí. Fica aqui a dica do Ale nesse papo incrível sobre o papel do advisor, o como pode ajudar a sua organização a se transformar, a executar melhor e entender e reduzir ali as possibilidades de risco. Mas o tempo, ele urge. Ele não nos permite passar o dia batendo papo com a Ale. A gente tem vários convidados que clamam por um episódio 2. É verdade. A gente vai acabar tendo que pensar um pouco mais na terceira edição, como que a gente vai resgatar a sequência. E para agradecer aqui o nosso convidado do papo, a contribuição, tudo que ele trouxe. Cris, nós temos aqui, ó. Vou deixar Olha aqui, as ó. ordens. Isso aqui é um presente para você colocar no seu escritório aqui, ó. Obrigado. A sua participação aqui conosco. Ai, que legal. Aqui, né? Muito 10. Uma lembrança nossa e uma lembrança também, a gente falou muito da Minimal Club. Que você conhece bem. Você conhece. Obrigado. Mais uma cartinha, um carinho especial do time aí pra você. Isso aqui feito à mão que não tem preço. Então, essa é a delicadeza aqui muito da obrigado. Aninha. Um carinho Isso aí. especial aí do nosso time para com vocês. Pô, a mínima é boa pra fazer embalagem. Esse é o cuidado que se tem com as camisas. Cara, e a entrega é muito rápido, né, bicho? É muito Entrega rápido. muito rápido. Aí, ó. Boa. Sol, Tamanho G é o meu. É, linda. Isso aí. grande. Obrigado, gente. Adorei Obrigado. o papo, viu? Como que a turma te encontra aí ali nas redes sociais, a Vanguard e o Isso. seu time? Compartilha aí os seus contatos. Tá, Vanguard é @vanguard.ofc no Instagram. O meu Instagram é @arazevede, é Alessandro Rocha Azevedo. Então, AR Azevedo sem o O no final. @arazevede. E tenho no meu sócio Leandro, @leandro.fhc, se eu não me engano. Eu acho que é isso. A gente vai colocar o Instagram deles aqui no rodapé de todas as redes sociais que a gente compartilha. A gente gostaria também de agradecer você que nos acompanha aí em todos os podcasts. Esse é o podcast número 10. 10, exatamente. Estamos aí Camisa na 10. segunda temporada, no 10º episódio. E para você que tem gostado, compartilhe aí. Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no canal do Investidores.vc, no Spotify, em todos os streamings. Para você me encontrar, eu sou David Ledson em todas as redes sociais. E você, Cris? Então, eu sou a Cristina Pinho, mas aqui em São Paulo todo mundo me chama de Cris Pinho. Aqui o povo diminui logo o seu nome. E vocês me acham muito no LinkedIn, que é a plataforma que eu mais uso. Então lá você me acha Cristina Pinho, @ Instituto Luiza. É assim que vocês me acham rapidamente no LinkedIn. Fantástico. Para você continuar acompanhando, nós temos aqui a formação para investidores VC, a de advisor, que eu e a Cris passamos um dia incrível aqui com vocês e tudo que a gente compartilhou, trocou com a Lê, a gente ensina através de métodos, ferramentas e todo o nosso track record sendo conselheiro em diversas empresas, desde startup a empresas de capital aberto no mundo. A Cris é conselheira em empresas nos Estados Unidos, pessoal, aonde você vai encontrar esse nível de maestria e track record. E a gente tem também Founders e diversos outros programas que vão te ajudar aí a ter uma empresa melhor e ser um empreendedor diferente. A gente agradece mais uma participação. Continue com a gente aí nos próximos episódios e até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.